A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14, que diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui, Paulo ele vai falar sobre prosseguir para o alvo. No versículo de número 12, ele diz: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Jesus Cristo. Paulo ele vai colocar nesse versículo a certeza de que do seu chamado, daquilo que ele foi chamado para fazer. Paulo ele coloca aqui dizendo que ele não tinha, não que eu já tenha obtido tudo isso, mas ele vai dizer que ele prossegue para alcançar, para poder alcançar o prêmio, podemos dizer que é a sua salvação. Ele diz no versículo de número 13, Paulo ainda diz: Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ver que Paulo, quando ele disse que seu objetivo era conhecer a Cristo, ser semelhante a Cristo, ser tudo aquilo que Cristo pretendia que ele fosse. Então, esse objetivo consumia todas as energias. Esse é um excelente exemplo para nós. Não devemos deixar que coisa alguma desvie nossos olhos de nosso objetivo. Conhecer a Cristo. Com a dedicação e determinação de um atleta em treinamento, devemos deixar de lado o que for preciso e abandonar tudo aquilo que possa desviar nossa atenção, a fim de sermos cristãos eficientes. O que tem te detido, e o impedido, até mesmo nesse dia, nesse tempo, que você venha realmente ser parecido com o Paulo, da mesma forma que ele tinha um objetivo, era conhecer a Cristo, era prosseguir em conhecer a Cristo, mortificando as suas próprias vontades, mortificando os seus desejos, gastando toda a sua energia, para poder realmente agradar, conhecer o Senhor. Esse é um exemplo que devemos seguir. Realmente não devemos deixar que nada venha desviar, tirar esse foco, porque nem mesmo a prisão conseguiu tirar esse foco de Paulo, de conhecer, a Cristo. Paulo ele tinha razões para esquecer o passado. Quando ele diz aqui: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Nós vamos observar que ele tinha razões para esquecer. Paulo ele havia segurado as vestes daqueles que tinham apedrejado, Estevão, o primeiro mártir cristão. E aqui Paulo ele é chamado de Saulo ainda. Todos nós já fizemos alguma coisa, da qual nos envergonhamos e vivemos sob a tensão do que já fomos e do que queremos ser. Entretanto, como nossa esperança está em Cristo, podemos esquecer as culpas do passado e olhar à frente para o que Deus nos ajudará a ser. Não fique preso no passado, antes cresça no conhecimento de Deus, concentrando-se no relacionamento
que você tem agora com Ele. Entenda que foi perdoado e então caminhe em direção a uma vida de fé e obediência. Você pode esperar uma vida mais completa e significativa por causa da sua esperança em Cristo Jesus. Paulo, ele fala de esquecer das coisas que se passaram. Ele diz no 14, prossigo, e assim ele vai, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o inimigo é o único que quer nos lembrar do nosso passado. O Senhor não, ele jogou no mar do esquecimento. Então, devemos viver, se assim sentimos perdoados, fomos perdoados pelo Senhor, devemos esquecer, devemos lançar no mar de esquecimento e viver. E toda vez que o inimigo vier querer lembrar teu passado, lembre do futuro dele, que é no lago do fogo. Então, isso é uma forma de a gente viver melhor, tendo essa esperança, tendo essa esperança em Cristo Jesus. Quando a gente vive crendo no Senhor Jesus, e que a nossa esperança está nele, quando você vive prosseguindo para o alvo. E o alvo é Cristo Jesus. Nada te para. O inimigo ele não tem poder para te parar, nenhuma palavra, nenhuma lembrança de alguém que tente lembrar o teu passado. Nada vai te parar. No versículo 15 ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, às vezes, a tentativa de viver uma vida cristã perfeita, pode ser muito difícil, a ponto de nos deixar esgotados e desanimados, sentindo que estamos muito longe, da perfeição. Podemos até mesmo crer que nunca agradaremos a Deus com nossa vida. Paulo ele menciona a perfeição no sentido de ser maduro ou completo, e não de ser impecável em todos os detalhes. Aqueles que são maduros devem continuar a busca incessantemente, o poder do Espírito Santo, sabendo que Cristo revelará e preencherá qualquer discrepância entre o que somos e o que devemos ser. A provisão de Cristo não representa uma desculpa para a morosidade na devoção, mas fornece alívio e segurança àqueles que se sentem orientados, caminhando na direção correta. Então, às vezes, há uma tentativa muito grande de querer ser perfeito, de alcançar a perfeição, e nós não somos perfeitos, somos falhos, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós, a cada dia que avançamos, prosseguimos para o alvo, a cada dia nós procuramos viver de uma maneira que possamos alcançar realmente a Cristo. Tenha certeza que o Senhor ele vai nos esclarecendo dia a dia. Ele vai esclarecendo em nós a cada dia. Vamos alcançando uma maturidade, os nossos pensamentos vão pensando de modo que agrada ao Senhor. Então, é uma busca incessante, diária, o que nós devemos ter. Então, a maturidade cristã, ela inclui agir sob a orientação que já recebemos. Podemos sempre conseguir desculpa dizendo que ainda temos muito a aprender. Então, o ensino que recebemos diz que devemos viver à altura daquilo que já aprendemos, colocando constantemente em prática. Então, não precisamos nos desviar de nosso caminho por causa de uma infindável busca da verdade, pois já encontramos. Então, entenda que essa maturidade cristã é agir sob a orientação do que nós recebemos, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E muitas das vezes as pessoas nem colocou em prática, nem quer fazer aquilo que está
que estamos sendo orientados, até mesmo dentro da palavra do Senhor, né, dizendo que temos muito a aprender, mas o pouco que temos aprendido, se nós não colocamos em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, seguir, prosseguir para o alvo, praticando, colocando em prática tudo aquilo que nós ouvimos, que nós aprendemos. No versículo 17 ele diz, irmãos, irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observe que os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, né? Vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago e eles se gloriam no que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas, assim transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Então, Paulo ele está dizendo aqui, nós devemos seguir, né? Paulo está dizendo para seguir o seu exemplo. Sigam unidos, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Ele está dando um testemunho de vida dele. E nós, muitas das vezes, falamos, né? Muitas pessoas eu ouço falar, não, segue a Cristo, não olha para mim, não segue meu exemplo. Não, as pessoas vão olhar para Cristo sim, mas vão olhar para nós. E o nosso exemplo de vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de proceder, ela deve impactar, ela deve chamar a atenção daquele que está nos observando. Paulo está falando, olhe para mim, observe meu exemplo, olha meu modo de viver. E esses padrões ao qual ele está apresentando é o que as pessoas deveriam seguir a Paulo. Deveriam olhar para Paulo, porque ao olhar tanto para Paulo como para qualquer um de nós, as pessoas têm que ver Cristo em nossas atitudes, em nosso olhar. Como pequenos Cristo, como cristãos, assim intitulado, nós precisamos ser exemplo em tudo que nós fazemos, porque as pessoas vão conhecer Cristo através das nossas vidas, através do nosso testemunho. E se nós não vivemos uma vida, né, que agrada ao Senhor de acordo com os padrões que o Senhor nos ensinou, nós não vamos conseguir refletir Cristo. No versículo 8 ele fala, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como um inimigo da cruz de Cristo. Pessoas que estão vivendo de forma contrária, vivendo com atitudes contrárias. É como se fosse um inimigo da cruz de Cristo, fazendo tudo diferente. Tudo daquilo que foi ensinado, daquilo que aprendeu, daquilo que está na palavra, andando de maneira contrária. Nós estamos aqui para ser imitadores de Cristo. Paulo ele vai dizer, certa vez, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que hoje você pode dizer para as pessoas, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Nós possamos dizer isso e ter certeza do que nós estamos falando. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Quantos outros estão tão focados? Tem um título, muitas das vezes, de cristão, mas estão tão focados nas coisas terrenas que não conseguem enxergar as coisas celestiais. Já se sente como cidadão. Ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, a cidadania nossa está no céu, não está na terra. Mas muitas das vezes o Deus deles estão tão perdido que o Deus dele é o estômago, preocupado com comer, preocupado com o beber, com o vestir. A preocupação muitas das vezes é essa, e acaba envergonhando, só pensando nessas coisas terrenas. E Paulo está dizendo, não, eu sou cidadão dos céus, eu sou peregrino nessa terra, estou aqui de passagem. Então esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo. Precisamos esperar a volta de Cristo, irmão. Cristo como se ele fosse voltar hoje, agora, a qualquer momento. Essa é a nossa esperança. Então não ter uma identidade terrena, os pés fincados nessa terra. Tem pessoas que quando falam que Jesus vai voltar, já vi pessoas falar, não, espera mais um pouquinho, não volta agora não.
A alegria daquele que está na presença do Senhor é que o Senhor volte hoje, volte a qualquer momento. Então que nós possamos entender a cada dia que realmente a nossa cidade, né, nosso corpo será transformado. Nosso corpo humilhado, ele será transformado. Nos tornaremos semelhante ao seu corpo glorificado, o corpo de Cristo Jesus. Então que nesse dia você medite nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele fale mais ao teu coração.